Bom, o Evangelho, Romanos 1:1-17. O texto diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus, por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menções de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque está escrito, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez? Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor nos dê o entendimento, que possamos compreender essa Tua palavra e a Tua vontade para aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Toda vez que nós lemos esse texto, principalmente esses dois últimos versículos, há um personagem histórico, um homem que viveu há uns 500 anos atrás, mais ou menos, que nos vem à mente. Se você conhece um pouquinho da história do protestantismo, da fé reformada, você já ouviu falar desse pastor aí, que também é bem gordinho. Parece que desde aquela época os pastores são gordinhos assim, né? Martinho Lutero. Martinho Lutero, o reformador. E Martinho Lutero, ele muda a sua visão, a sua concepção do Evangelho, da graça do Senhor, ao ler Romanos, ao se deparar exatamente com esse versículo último que nós lemos, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E ele, sendo católico, monge agostiniano, um homem que tinha uma santidade maior do que outras pessoas, pessoas comuns, meros mortais como nós, ele ainda assim vivia na escravidão da culpa, na escravidão do ódio. Então ele se depara com o Evangelho. Olha o que ele diz: labutei diligente e ansiosamente para compreender a palavra de Paulo. A expressão a justiça de Deus atravancava o caminho, pois eu a interpretava com o sentido daquela justiça por meio da qual Deus é justo e age justamente ao punir o injusto. Apesar de ser um monge impecável, eu me postava diante de Deus como pecador. Portanto, não amava um Deus justo e raivoso, antes o odiava e contra ele murmurava. A sua religiosidade era uma religião orgulhosa e odiosa, cheia de ódio,
cheia de medo, cheia de culpa. Então, compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a sua justiça. Por isso, senti que renasci e atravessei as portas do paraíso. Lancei-me em seu interior. Se antes odiava a expressão a justiça de Deus, passei agora a considerá-la a mais cara e reconfortante notícia. Que coisa maravilhosa. A justiça de Deus que Ele nos dá e que nós recebemos pela fé é a única razão de sermos aceitos diante dEle. Essa é a boa notícia. Evangelho significa isso. Boa notícia. A boa notícia é de que um pecador igual eu, igual cada um de nós, pode receber salvação eterna. Pode ser salvo dos seus pecados. Amém? O Tim Keller, ele fala que, no fundo, Romanos é uma carta sobre o Evangelho. Foi escrita por um homem cuja vida e a obra giraram em torno do Evangelho, mostrando a diferença trazida e operada pelo Evangelho. E não é surpreendente que, no início da carta, seja inteiro sobre o Evangelho. Aqui, na versão que nós lemos, há 6 repetições da palavra Evangelho. No original grego, há 4 apenas. De todas as formas, nós temos várias repetições da palavra Evangelho, nos mostrando o quê? Que o tema principal dessa porção que nós lemos é o Evangelho. Antes de meditarmos um pouquinho mais sobre esse Evangelho, sobre o que ele diz respeito, vamos entender um pouquinho mais o contexto dessa carta. Eu vou trazer mais informações ao longo dessa série. Mas a primeira coisa que nós entendemos é que Paulo escreve essa carta por volta do ano 57 depois de Cristo. Está bem próximo da sua morte. Paulo ele morreu em Roma por volta de 64 depois de Cristo, decapitado a mando de Nero, porque Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos, e Paulo foi um destes que foi morto nesse período. E provavelmente ele escreve essa carta em Corinto, porque ele está a caminho de Jerusalém para levar a oferta que foi levantada nas igrejas da Acaia e da Macedônia. Nós tivemos uma série que estudamos, 2 Coríntios, no ano passado, e nós vimos que Paulo ele falou dessa oferta. Pediu para os irmãos de Corinto prepararem essa oferta. Então ele deve que pegou essa oferta lá em Corinto e antes de ir para Jerusalém escreve uma carta para Roma. Paulo não foi o plantador da igreja de Roma, mas tinha o desejo de ir visitá-los. Essa é uma informação interessante. Há muitas teorias sobre quem plantou essa igreja. Algumas delas colocam Pedro aqui nesse centro dessa plantação. Seja Pedro, seja os cristãos que saíram do Pentecoste e foram para Roma, depois de espalhados, seja quem quer que for. Paulo não foi o plantador, mas ele tinha um desejo de ir visitá-los, ele mostra isso. E não apenas isso, também tinha um desejo de ser enviado por eles para pregar o Evangelho na Espanha. Vamos comigo lá no finalzinho de Romanos, vamos nesse texto de Romanos 15, só para vocês entenderem. Vamos ler versículo 22 a 29. Diz assim: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Paulo queria ir à Espanha para pregar o Evangelho. Ele já tinha pregado o Evangelho ao longo ali do Império Romano, na região da Grécia, da Macedônia, e ele queria ir até a Espanha. E se os irmãos lembrarem bem sobre como que é o mapa da Europa,
a Espanha era os confins da terra daquela época. Talvez um pouquinho mais distante, não sei, estaria a Inglaterra, a ilha britânica, mas no continente a Espanha. A Espanha seria o último país, talvez não existia ainda Portugal. Então a Espanha seria o último país. Ele queria pregar em todo o continente europeu, chegar até o fim, até os confins da terra. Não existia ainda América como nós conhecemos hoje. Então, Paulo queria ir até a Espanha. Por isso é uma carta missionária. Por isso que é uma carta que nos ensina que o evangelho deve ser pregado a todos, até os espanhóis, até os brasileiros, somos nós, até os vila-não-vence. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá. Então Paulo, ele quer ver os irmãos, conhecer a igreja, fortalecer a igreja, mas ele também quer ser enviado por essa igreja. Ele quer que a igreja de Roma o encaminhe, o envie para pregar o evangelho. Isso é natural. Nós, igreja, que enviamos pregadores, que enviamos missionários. Por exemplo, nós temos um missionário que foi também enviado por nós, que é o missionário Paulinho, que está lá no Oriente Médio. Enviado. Então Paulo queria ser enviado pela igreja. E aí continua dizendo, então de passagem possa vê-los e vocês me encaminhem para lá. Depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, provavelmente em Corinto, indo para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí, e bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo foi até a Espanha? Não sabemos. Alguns dizem que sim. Ele foi para Roma preso, Jerusalém foi preso e foi para Roma preso. Lá em Roma ele ficou alguns anos preso, mas foi solto. E há um interregno entre a sua soltura e a sua morte. Alguns dizem que nesse período ele foi até a Espanha, mas nós não temos registro. De todas as formas, o coração de Paulo ardia pelo Evangelho. Amém? Neste propósito, Paulo escreve uma carta sobre o Evangelho. Para quê? Para explicar o porquê que todos precisam do Evangelho, para explicar por que todos precisam do Evangelho. Ele vai explicar que o Evangelho é necessário para judeus, para gregos, para bárbaros, para pagãos, para todos. O sermão da semana que vem, por exemplo, vai dizer isso, que mesmo que eles nunca ouviram o Evangelho, nunca foi um pregador para lá, ainda assim eles são indesculpáveis, porque eles começam a adorar a criatura no lugar do Criador. É o sermão da semana que vem. Muita gente tem dúvida sobre isso. Muita gente pergunta, passou uma tribo indígena lá não sei aonde, que nunca ouviu o Evangelho. É o mesmo caso dos espanhóis. São culpados porque mudam a glória de Deus e adoram a criatura no lugar do Criador. Então, por isso, Paulo ele escreve essa carta. E a primeira coisa que ele faz é falar sobre o Evangelho. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho agora aqui. A primeira coisa, ele diz que o Evangelho é sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos primeiro uma apresentação de Paulo. Paulo, servo de Cristo. A expressão aqui para servo é doulos. A minha esposa é doula. Ela ajuda em parto de crianças, né, parto das mulheres, acompanha as mulheres no parto. Nada mais é do que servo. Ou escravo. É um termo que poderia ser traduzido por escravo. E nós podemos pensar nisso sim. Que Paulo ele está pensando tanto no Antigo Testamento, quando, por exemplo, Abraão diz que ele é servo de Deus, tem esse peso aqui, como também a força da expressão, que vai muito além. É um escravo, é aquele que está inteiramente submisso ao seu Senhor. Paulo é servo de Cristo. E ele é separado para o Evangelho de Deus. Separado aqui é um termo que tem uma raiz semelhante ao termo fariseu. Paulo ele era fariseu antes de ser cristão.
O termo fariseu surgiu dessa expressão separar, porque os fariseus eram separados, aqueles mais santos. Quando surgiu o farisaísmo, tinha esse propósito, não era algo pejorativo, era algo bom, depois que se tornou mera religiosidade. Então Paulo está dizendo, eu não sou mais fariseu, agora eu sou separado para outra coisa. Algo muito maior do que ser fariseu. Eu sou separado para o evangelho. A primeira expressão, ou a primeira aparição do termo evangelho. Separado para o evangelho de Deus. E esse evangelho, ele foi prometido no Antigo Testamento e foi cumprido em Cristo Jesus. Ele está nos dizendo que Antigo e Novo Testamento tem a ver com o evangelho. Jesus já tinha mostrado isso aos discípulos no caminho de Emaús. Quando os discípulos estavam caminhando com Jesus no caminho de Emaús, os discípulos tristes, Jesus estava expondo as Escrituras, mostrando o que as Escrituras falavam a respeito dele, em toda a Escritura. Meus irmãos, toda a Escritura diz respeito a Cristo. Não é só o Novo Testamento que tem Evangelho. O Antigo Testamento é a promessa, o Novo é o cumprimento. Toda a Escritura fala sobre Jesus. E aí, Paulo, então, ele fala sobre o que é esse Evangelho, e de uma maneira maravilhosa. Olha, este Evangelho, antes no versículo 2, esse Evangelho foi prometido por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas. E este Evangelho diz respeito a seu Filho. Sobre o que é o Evangelho? Sobre Jesus. O Evangelho diz respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. A história de Jesus. O Filho de Deus que se encarna, que faz igual um homem, pó, barro, que fica na mulher grávida 9 meses, como foi orado, que vem para essas casas de pedra, de pau, de barro, para nos salvar. Que tamanho amor. Eu sempre tento ilustrar com a pessoa mais rica do mundo. Eu ilustrava com o Donald Trump, né? Que ele tinha todo o poder, homem presidente da nação mais rica do mundo foi, e tinha um apartamento de ouro em Manhattan. Ainda tem, né? Imagina se ele viria morar aqui num apartamento no Negrão de Lima, de 50 metros quadrados, de 2 quartos. Vocês acham que ele faria isso? Jamais. Jesus, ele fez infinitamente maior do que isso, por amor de nós. Então ele, sendo rico, fez-se pobre, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Talvez Paulo esteja lembrando do seu batismo, quando o Espírito desceu sobre ele, disse, este é o meu, e o Pai no céu disse, este é o meu Filho amado, quem eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Em quem me comprazo? Em quem eu tenho prazer? E aí o texto continua, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele se encarnou, ele é o Filho de Deus com poder, ele recebeu a unção do Espírito Santo, mas sempre, desde o seu nascimento, foi ungido pelo Espírito. Ele morreu e ele ressuscitou. E esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, eu sempre tenho falado que o Evangelho não é receber Jesus apenas como Salvador. Se Jesus não é Senhor da sua vida, Ele não é o seu Salvador. E Jesus ser o Senhor da sua vida significa que Ele tem que ter controle de toda a sua vida. Se tem uma parte da sua vida que você não entregou nada. Tem que entregar tudo. E aí sim, você pode bradar, eu sou salvo em Cristo Jesus. E então ele finaliza essa primeira parte dizendo, por meio dele, por meio de Cristo Jesus, eu recebi graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé. Não é que nós somos salvos pela obediência, mas fé sem obediência também é vazia, como nos ensina Tiago. Então a fé é que nos salva, mas a fé nunca vem só. Sempre vem obediência. E para a obediência da fé entre os gentios,
Paulo era o apóstolo dos gentios. E é importante entender que o termo apóstolo designa uma classe específica de homens que foram escolhidos por Jesus a dedo. E que esses homens não existem mais. Diz o ditado que apóstolo bom é apóstolo morto. Já morreram, todos. E Paulo fazia parte, escolhido fora de época. Ele reconhecia isso. Eu sou apóstolo fora de época. Mas eu sou apóstolo. Foi Jesus que me escolheu e me comissionou, me enviou. O termo apóstolo significa enviado. E são estes os apóstolos que dão a base, o fundamento da igreja. A igreja ela é fundamentada na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Antigo e Novo Testamento. Se existisse apóstolo ainda hoje, a Bíblia tinha que continuar sendo escrita. Como a Bíblia cessou a revelação escriturística, então não há apóstolo mais. Apenas aqueles que se autodenominam, mas de fato não são. Paulo era apóstolo. E ele diz isso justamente para mostrar para todos eles que é Paulo mesmo aqui. Às vezes algumas coisas ruins estavam sendo faladas de Paulo ao mundo. E ele está se mostrando, está se explicando quem ele é. Eu sou apóstolo. Ele sabe quem ele é diante do chamado do Senhor. Bom, encerrando esse primeiro ponto. Olha que frase sensacional do Tim Keller. O Evangelho diz respeito a uma pessoa, não a um conceito. É sobre ele, não nós. Da mesma forma que eu refutei os que autos se dizem apóstolos hoje em dia, nós podemos refutar vários e vários evangelhos que Cristo não é o centro. Falsos evangelhos. E o ponto de Romanos é que o evangelho diz respeito a Jesus. Não é a você, não é a mim. Qualquer evangelho, qualquer pregação do evangelho que coloque o homem no centro, seja para ter prosperidade, seja para qualquer outra coisa, isso é errada. Essa pregação do evangelho está errada e deve ser rejeitada por nós. O evangelho não diz respeito a nós, diz respeito a ele. Cristo é o evangelho, o Filho de Deus. O evangelho é aquilo que Cristo fez por nós, não o que nós fazemos por Deus. E muito menos você vai ser rico se você seguir a Deus. Nada disso. Diz respeito ao amor dele por pecadores. Por isso o segundo ponto é sobre o amor de Deus por seu povo, por sua igreja. Agora é uma porção mais longa do texto. E eu quero que vocês entendam o porquê desse ponto. O evangelho é sobre o amor de Deus por sua igreja, pelo seu povo. Porque agora Paulo ele vai se referir à igreja de Roma. E ele começa já no versículo 6, antes de iniciar a sua saudação, ele diz: entre esses gentios que ele foi enviado, também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então a igreja de Roma também fazia parte do apostolado de Paulo, porque lá havia gentios, o Império Romano. Então Paulo diz, entre eles vocês, e vocês igreja, olha que coisa maravilhosa, ele vai caracterizar a igreja com várias coisas aqui. Primeiro, é uma igreja que pertence a Jesus. Jesus é o dono da igreja, não é o pastor Jones, não é o pastor Marcelo, não é o pastor Milton, que é o presidente do nosso presbitério, não é o Roberto Brasileiro. A igreja pertence a Cristo. É isso que ele diz. Vocês foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E o que mais? Agora, começando a saudação, a todos os amados de Deus. A igreja é amada por Deus. O evangelho diz respeito a este amor de Deus pela sua igreja. Deus ama a sua igreja. Como pode um cristão não amá-la? Deus ama a sua igreja. É sua noiva. Como pode nós não amarmos? Deus ama a sua igreja. E mais, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. A igreja é chamada para ser santa. Santo aqui é separado também, separado do pecado, separado do mundo. Propriedade exclusiva para Deus é casamento.
Quando você vê o termo santo, a melhor maneira de explicar santo, dentro do contexto da aliança, é casamento. Sua esposa deve ser santa para você. Seu marido deve ser santo para você. Isso significa o quê? Que é só seu, mais de ninguém. A igreja é santa, é só de Cristo, mais de ninguém. Não pode flertar com o mundo. Santa e que tem uma fé notável. Olha que coisa maravilhosa. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. É uma fé notável. Essa igreja pertence a Cristo, é amada por Deus, é santa e crédula, crente, povo crente. Já pensou Paulo escrevendo uma carta para a nova aliança? Dou graças a vocês, porque vocês pertencem a Cristo, amados de Deus, santos, e a fé de vocês é grande, porque vocês vão construir logo um templão enorme. E é só no poder de Deus, só no poder de Deus, meus irmãos. Fé notável. Claro que a fé não está em coisas materiais, como eu mencionei aqui. A fé está na divulgação, propagação do Evangelho. A fé está no enfrentar as dificuldades, porque muitos dos crentes do primeiro século eram escravos, servos, eram perseguidos, mortos, como Paulo foi. E eles enfrentavam. Isso é maravilhoso. E Paulo mostra o amor de Deus por essa igreja. Sabe como? Orando por ela. Isso é maravilhoso, porque Paulo entende que a igreja é amada por Deus, e por isso ele a ama, mesmo não conhecendo. Ele não conhecia aquela igreja, era igreja de outro pastor, mas ele louvava a Deus por aquela igreja. E ele fala isso, olha só o versículo 9: pois o Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, mais uma vez, evangelho do seu Filho. Não há como servir a Deus fora do evangelho. No evangelho do seu Filho é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Ele ora por essa igreja, ele intercede por essa igreja, ele mostra o amor de Deus. A oração e o desejo do Paulo era desfrutar da comunhão com a igreja, repartir o dom espiritual. Ele continua: porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Agora, para a igreja não pensar que Paulo está sendo orgulhoso aqui, ele diz, isto é, para que nos consolemos uns aos outros. É recíproco. Não é uma via de mão dupla. Não é só Paulo que vai dar e a igreja receber. Ambos irão dar, ambos irão receber, para a glória de Deus. Isto é, então, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Olha que coisa maravilhosa. E então, Paulo ele conclui essa porção dizendo que quer pregar o evangelho, quer anunciar o evangelho, esse é o dever dele. Ele vai dizer que ele é devedor, tanto de gregos como de bárbaros, versículo 14, tanto de sábios como de insensatos. Por que Paulo é devedor? Há duas formas de nós devermos alguém. A primeira forma, digamos que eu peça para o Márcio algo emprestado, o celular dele que é topíssimo, né? iPhone 14 Pro Max, peço para ele, e não devolvo, estou devendo para ele. Agora, imagina que eu peguei e entrego para o Danilo e falo, Danilo, você pode devolver para mim? Para o Márcio? O Danilo se tornou um devedor do Márcio. Por quê? Porque eu dei algo para o Danilo entregar para o Márcio. É nesse sentido que Paulo é devedor. Deus deu algo para ele entregar por todo mundo. Não é que Paulo pegou empréstimo dos irmãos, mas é Deus que deu para ele algo que deve ser entregue ao mundo. E esse mesmo algo Deus nos deu, não só para Paulo, o Evangelho. Por isso nós também somos devedores, meus irmãos. É o nosso dever anunciar o Evangelho, porque Deus nos deu algo de extrema preciosidade, que nada neste mundo pode comprar, para entregar ao mundo, para bradar ao mundo.
E nós precisamos levar ao mundo essa preciosidade tremenda, o Evangelho. Entenderam no sentido de dever? Eu sou devedor. Deus me deu para entregar a vocês. Eu sou devedor. E eu quero pregar o Evangelho até em Roma e nós já vimos até na Espanha. Em terceiro lugar, é sobre o poder de Deus que salva através da justiça da fé. O Evangelho é sobre o poder de Deus que salva através da justiça da fé. Agora nós estamos nos versículos mais conhecidos. No versículo 16, Paulo diz que não se envergonha do Evangelho. Várias coisas nós podemos falar sobre essa expressão. Por que não me envergonho do Evangelho? Primeiro, porque Paulo outrora foi perseguidor da igreja, agora ele não é mais. Antes ele perseguia a igreja, ele não queria crer no Cristo crucificado, ele tinha vergonha disso, ele tinha vergonha do que isso trazia para a religião dele, o judaísmo, porque a igreja nos primórdios era considerada uma seita entre os judeus. Ele tinha vergonha, por isso perseguia. Agora ele não se envergonha mais. Agora também é significativo entender que ele está escrevendo uma carta para Roma, capital do império. O local onde talvez mais se valorizaria poder, glória, força. E ele está dizendo, eu estou indo até vocês para pregar o carpinteiro de Nazaré que foi crucificado. O homem que não tinha aparência nem formosura. Um homem de dores que sabe o que é padecer. Aquele que foi moído pelas nossas iniquidades. Aquele que nasceu numa manjedoura e não num trono, num palácio. Aquele que não é César, mas está acima de César. Mas se fez homem. Morreu. Foi humilhado, cuspido, escarrado. Entenderam? Eu não me envergonho desse Evangelho. Eu vou até Roma. Posso pregar até para César. Estou nem aí. Porque este homem é o poder de Deus. E é isso que ele fala. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Poder. Para quê? Para a salvação. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Não importa a nacionalidade, não importa a etnia. Cristo salva de todas as nações. Agora é importante entender que por mais que essa expressão seja uma expressão da universalidade da fé do Evangelho, ela restringe a salvação a todo aquele que crê. Nem todos serão salvos, somente aqueles que se submeterem ao Evangelho. Olha só, o Tim Keller, ele fala o seguinte, o poder do Evangelho é visto em sua capacidade de transformar completo mentes, corações, orientação de vida, nosso entendimento e tudo o que acontece. Não é meramente uma salvação somente de perdão de pecados. Não é somente perdão de pecados. É também, mas vai além. Deus nos perdoa dos nossos pecados, mas Ele nos tira da escravidão do pecado e Ele transforma, reorienta as nossas vidas. Então, transforma completamente as mentes, corações, orientação de vida, nosso entendimento de tudo o que acontece, o modo como as pessoas se relacionam umas com as outras e assim por diante. Quando você é salvo, você vai até se relacionar diferente, motivado pela paz, pelo perdão, pelo amor. Olha que coisa maravilhosa. Acima de tudo, Ele é poderoso, porque faz o que nenhum outro poder sobre a terra é capaz de fazer. E este é o ponto mais importante. O Evangelho, Cristo Jesus, salva-nos, reconcilia-nos com Deus. Ele vai nos salvar. O Evangelho nos salva dos nossos pecados e nos reconcilia com Deus. E nos garante um lugar no reino de Deus para sempre. Nada traz isso nessa terra. Somente o Evangelho. Somente o Evangelho pode reconciliar um pecador ao Senhor. Por isso, o Evangelho é a justiça de Deus. Ou a justiça de Deus se revela no Evangelho, versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus. Que justiça é essa? Paulo ele cita Abacuque. E se você ler Abacuque 2, parece que não tem nada a ver. O que Abacuque está dizendo?
Porque lá em Abacuque 2, Abacuque está falando com Deus, conversando sobre o castigo que Deus vai trazer sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus. Porque o povo de Deus se desviou do Senhor. Abacuque pergunta: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? E o Senhor responde: eu vou trazer a destruição. Abacuque diz: mas é destruição, Senhor? Poderia ser mais leve. Abacuque cobra e depois ele quer que seja mais leve. O Senhor diz: é dessa forma mesmo. O orgulhoso vai ser destruído, o arrogante vai ser destruído. Capítulo 2. Mas o justo viverá por fé. Escreve, pode escrever, vai acontecer. O orgulhoso vai ser destruído, o arrogante vai ser destruído, mas o justo viverá pela fé. Meus irmãos, é nesse entendimento que nós devemos entender também aqui. Paulo, ele sabia disso. A salvação não vem pelo orgulho, não vem pelos méritos pessoais. A justiça de Deus não vem pelo que eu faço. Eu não posso me declarar justo porque eu sou bom, porque as minhas atitudes não conseguem ser suficientes para eu chegar diante de Deus e falar: eu sou justo, eu mereço, eu posso entrar porque eu fui bom. Isso só vai causar em nós condenação, castigo. Quer ver um exemplo simples? Um exemplo que a gente usa em evangelismo. Você pode usar esse exemplo. Vamos fazer uma omelete. Você coloca 11 ovos numa omelete bons. E de repente você coloca um podre. Você vai comer essa omelete? A gente joga fora. Por um ovo podre, por um pecado apenas, nós já estamos debaixo de condenação. E meus irmãos, esse exemplo, ele é bom, porque não é só um pecado, não é só um ovo podre, são milhares e milhares. Não tem como nós estabelecermos justiça diante de Deus sem Cristo. Por isso a justiça, ela vem pela fé. A expressão de fé em fé é uma expressão idiomática que significa que sempre foi pela fé, desde o início até o fim. A NVI traduz dessa forma: desde o início até o fim, sempre foi pela fé. Abraão foi salvo pela fé. Nós vamos ver um texto que diz isso. Davi foi salvo pela fé. Todos aqueles que foram salvos, Antigo, Novo Testamento, nossa época atual, até Jesus retornar, somente e unicamente pela fé. Uau! Para dizer que eu sou pastor reformado, olha João Calvino aí. Olha o que João Calvino diz. Olha que legal essa citação dele. Para sermos amados por Deus, devemos ser justos diante dos seus olhos. Se Deus é justo, condena o pecado, odeia o pecado. Se Deus odeia o pecado, só existe uma forma dele nos amar: se nós formos justos. Mas como isso é possível? Nós não somos justos. Não há um justo sequer. Vamos ver adiante. Como? Significa, pois, que não podemos obter salvação de nenhuma outra fonte senão o Evangelho. O Evangelho é o único que oferece justiça gratuita. Uma justiça que não vem pelos meus méritos, mas vem pela fé. Visto que Deus de nenhuma outra parte nos revelou sua justiça, a qual é a única que nos livra da morte. Essa justiça, a base de nossa salvação, é revelada no Evangelho. Daí dizer-se que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Calvino continua. Ele diz: qual é a fonte dessa vida senão a fé, que nos conduz a Deus e faz nossa vida depender dele? Fé é isso. É uma entrega total ao Senhor. Não é só acreditar. Não é só dizer que confia. É realmente entregar por inteiro e depender dele. E aí ele fala sobre Abacuque. A referência que Paulo faz dessa passagem de Abacuque seria irrelevante, a menos que o profeta tensionasse, tivesse a intenção, que só nos mantemos firmes quando descansamos em Deus pela fé, mesmo quando a destruição vem, que é o caso de Abacuque. E ele certamente atribui vida à fé dos santos, porém só quando eles, renunciando à arrogância,
Não é isso que Abacuque diz? O arrogante vai ser condenado. O orgulhoso vai ser condenado. Quando nós renunciamos à arrogância do mundo e se resignam à proteção exclusiva de Deus. Encontram proteção, morada, abrigo e descansam na proteção exclusiva de Deus. Por isso que fé sempre é acompanhada de arrependimento. Renunciar à arrogância é arrependimento. Amém? Por fim, meus irmãos, eu sei que nós já estamos chegando no nosso horário, mas eu gostaria de concluir e ainda trazer algumas aplicações. É sobre a glória de Deus o Evangelho. Nós já vimos isso, não é sobre nós, é sobre o Filho. E no final das contas é sobre a glória. O texto que nós lemos não aparece a expressão glória, mas logo em seguida, no texto da semana que vem, nos é dito que o problema do mundo é que os homens rejeitaram a glória de Deus. E no final dessa parte da carta, Romanos é dividido em duas partes. A primeira parte teológica, que vai até o final do capítulo 11, e a segunda parte mais prática, que inicia no capítulo 12. No final dessa parte teológica, em Romanos 11, 33 a 36, depois de Paulo falar sobre o Evangelho de diversas formas, de diversas maneiras, ele conclui com o que nós chamamos de doxologia. Doxa é traduzido por glória. Opinião, glória, nós traduzimos por glória. Doxa e logia, palavra de glória. Louvor. E olha o que ele diz. Nós cantamos esse cântico. Nós conhecemos a letra dessa passagem. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Diante de todo o Evangelho, Paulo fica perplexo, espantado, pasmado. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Assim como na oração do Pai Nosso, inicia na glória e termina na glória de Deus. Como praticar? Primeiro, creia no Evangelho. Existe aplicação mais simples do que essa? Creia. Creia na boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, não há salvação em outro lugar. Só Cristo salva. Então, em nome de Jesus, creia no Evangelho. Fuja dos falsos evangelhos. Todo aquele que Cristo não é o centro. Todo. Seja evangelho da prosperidade, da confissão positiva, coaching, qualquer evangelho que coloque o homem no centro e não Deus. Também do moralismo, do legalismo, do você precisa obedecer, do você precisa de outro mediador que não seja Cristo. Você precisa de Cristo, mas você precisa desse mediador também. Cristo é o Evangelho, só Ele. Então creia nisso, firmemente. Renuncie à arrogância, à justiça própria. Descanse no poder de Deus. Quando nós queremos nos salvar pela nossa própria justiça, nós estamos achando que nós temos poder. Nós podemos. Renunciar a isso é descansar no poder do único que pode. Ou você vive sobre o seu poder, ou você vive debaixo do poder de Deus. E o seu poder, pífio. Você não é um super-homem. O homem não é um super-homem. Em nome de Jesus. Se comprometa com o anúncio do Evangelho. Como? Ore por conversões. Ore pelos seus amigos não cristãos. Faça uma lista, pelo menos 3 nomes. Escreva num papel. Escreva na sua Bíblia. Escreva no seu devocionário. Escreva no seu diário de oração. Ore. Comece orando. Evangelize, discipule. Pastor, eu não sei. Busque capacitação para isso.
Nós temos os movimentos de discipulado, Life on Life, Discipulado Vida. Venha participar, meus irmãos. Sempre eu estou jogando no grupo, irmãos, vamos participar do discipulado. Irmãos, esse é o nosso propósito. Somos devedores. Invista em sua igreja. Invista. Paulo queria investir na igreja de Roma. Queria ser abençoado também por Roma, inclusive financeiramente. Então doe recursos e doe os seus dons. Irmãos, estamos precisando de pessoas em todas as áreas. Não se justifica você não estar servindo só sentado no banco. Não se justifica. Tem muito trabalho para fazer. O trabalho é grande. É muito grande. Então, seja servo. Motivado pelo evangelho, tá bom? Não motivado pelo legalismo. Por isso, sinta o amor de Cristo por ti. Você consegue sentir? Você consegue desfrutar da justiça recebida pela fé? Vamos continuar falando sobre isso. Desfrute. Você é um filho amado. Você é um filho amado por Deus. Tem aquele pecado que essa semana te humilhou? Você ficou envergonhado? Deus te perdoa, te abraça e diz: eu te amo, meu filho. Você é um filho amado. Uma última frase para a gente finalizar. O ato mais libertador da graça gratuita e incondicional exige que o destinatário abra mão do controle de sua vida. Para sermos salvos pela graça, mediante a fé, precisamos abrir mão do controle das nossas vidas. O justo viverá pela fé, não pelo orgulho, pela fé. Curva sua cabeça e ore.